Olá, neste vídeo eu vou falar das principais novidades das atualizações do Adobe Lightroom Classic 10. Normalmente em outubro surge sempre um grande update a muitas aplicações da Adobe e isto tem a ver porque casa com a conferência Max, que é uma conferência de criativos da Adobe. Portanto, a primeira coisa que eu quero falar é sobre essa conferência. Nós temos uma conferência que decorre então nesta altura e na qual não só temos a apresentação das novidades do software, como também temos uma série de ações e de apresentações feitas por vários utilizadores do software. Nós podemos chegar aqui, por exemplo, e filtrar por produto e ver aqui, por exemplo, Lightroom Classic, todos os vídeos que nós temos dessas sessões de apresentação ou de formação, e estão disponíveis gratuitamente, decorreram esta semana, no dia 20, e estão todas elas cá disponíveis. Por fim, queria deixar aqui só algumas notas relativamente ao Lightroom. O Lightroom sofreu realmente algumas atualizações, mas antes de falarmos delas, eu queria só deixar aqui algumas notas relativamente à atualização. No Creative Cloud nós temos as nossas aplicações e, como sabem, temos aqui o Updates, onde podem atualizar o vosso software. Uma das vantagens do Lightroom em relação ao Adobe é que cada vez que temos uma nova versão, como é o caso agora, a 10.0, ela instala por cima da versão anterior, ao contrário do Lightroom. Como podem ver, eu tenho, ao contrário do Photoshop, onde eu tenho, por exemplo, dois Photoshops instalados no meu computador, o Photoshop 21 e o Photoshop 22, que eu já atualizei, e que normalmente eu tenho que desinstalar manualmente. Por exemplo, eu utilizo o Clean My Mac e aqui posso então desinstalar o software, tenho que fazer essa gestão, coisa que não acontece com o Lightroom. Mas agora sim, dentro do Lightroom, mais uma vez, com um update desse tipo, nós cada vez que abrimos um catálogo anterior, vamos ter uma migração para o novo catálogo, nada aqui mudou. As principais atualizações que nós temos, apesar de ser uma versão 10.0, não são novas funcionalidades por aí além que obriguem a uma nova versão. Mas pronto, a numeração seguiu. E nessa versão, o que é que eu destaco? Houve bastantes melhorias, já tinham começado no início deste ano, melhorias em termos de performance. Estão a ser migrados alguns módulos para a utilização de recursos, como são a placa gráfica, por exemplo, em detrimento de utilizar o processador da máquina. Essas melhorias melhoram sim a performance, mas não se vão ver em funcionalidades. Vamos então ver as funcionalidades novas que nós temos agora no Adobe Lightroom Classic 10.0. A primeira que eu destaco tem a ver com o zoom. Nós tínhamos, como já tínhamos antes, a possibilidade de fazer aqui no nosso Navigator, na janela no canto superior esquerdo, o zoom in e o zoom out, e podemos para isso escolher então um tamanho de zoom in e um tamanho de zoom out. Isto mantém-se, mas temos uma nova funcionalidade que é através da utilização das teclas, nesse caso da tecla Command ou Control no PC, em que eu posso selecionar a zona e ele automaticamente memoriza e utiliza esta escala de zoom para fazer o zoom in. Eu posso em qualquer momento alterá-la, ou vir então realmente a janela de navegação novamente e alterar para a nova escala que eu pretendo. Outra opção que nós temos através da tecla Shift é utilizar o rato para a direita e para a esquerda e fazermos um zoom in e um zoom out, a semelhança do Photoshop, e a partir daí memorizar esta escala de zoom in, neste caso 49.6, e com a tecla espaço fazer o meu zoom in e o meu zoom out. Isto em termos de performance para mim, em termos de edição, melhorou substancialmente a utilização, não tendo que ir com o rato, mudar a escala aqui e por muitas vezes não encontrar uma escala que se adaptasse àquilo que eu precisava para as fotografias que estava a editar. Por fim, que outras melhorias é que nós temos aqui? Nós temos o tethering. Neste momento é possível, através das câmaras da Canon, ter o Live View, portanto o tethering, a ligação da câmara ao software e disparar a câmara remotamente através do Lightroom, já permite ver o Live View da câmara. Está a ser desenvolvido por outras marcas, neste momento a Canon é a única que está a ser suportada nesta melhoria. E vamos então à grande atualização, a grande novidade, que é o
Color Grading, ok? O Color Grading não é assim uma novidade tão grande. Nós já tínhamos uma coisa que se chamava Split Toning, portanto nós já podíamos afetar as sombras ou os shadows ou os highlights com um tom e poder começar então a utilizar isto nas nossas imagens. Agora, o interface gráfico realmente mudou um pouco. Passamos a ter uma interface que, ao contrário dos restantes interfaces do Lightroom, era de barras. Agora passamos a ter um interface gráfico, semelhança, por exemplo, de um DaVinci, onde eu posso selecionar o tom que a minha fotografia vai passar a ter. Nesse caso, o Split Toning só tinha sombras e highlights. Agora vamos ter os tons médios e eu posso fazer então um Color Grading numa combinação destas três opções, ok? A navegação nesta interface não é muito fácil, correto? É muito fácil nós mudarmos a cor. Por isso é que nós temos aqui alguns shortcuts. Por exemplo, a tecla Comando no Windows ou Control permite fixar, reparem, eu escolho no diâmetro, no raio, um ponto, e com a tecla Control eu posso manter-me nesse ponto e selecionar então agora só a cor que eu pretendo aplicar aos meus tons médios. A barra por baixo permite-me colocar uma maior luminância ou uma menor luminância nesses tons. No fundo é como se eu estivesse a aumentar a exposição só dos tons médios, ou das sombras, ou das altas luzes. Outra tecla que nós podemos utilizar aqui é a tecla Shift. O que é que ela nos faz? Como eu tinha explicado há bocado, como não é fácil navegar aqui, com esta tecla nós conseguimos bloquear e navegar de uma forma mais suave nos tons que pretendemos selecionar. Com o botão direito nós podemos sempre realizar o reset. Agora já não temos o botão cá em baixo de reset, nós podemos querer um reset parcial ou total. Neste caso vou aplicar um total e passamos a ter tudo na posição inicial antes de começar o meu Color Grading. Para quem preferir ver isto com maior detalhe, pode aqui no menu de topo selecionar apenas uma das opções e temos uma esfera, um círculo maior para edição. Se eu carregar no círculo da direita, irei para as altas luzes, midtones ou as sombras. E poder então começar a aplicar na minha imagem este Color Grading de acordo com as minhas opções. Uma pergunta que já me deixaram foi: mas e o que é que acontece com os meus presets que utilizavam o Split Toning? Portanto, quando eu já aplicava uma cor às sombras e uma cor às altas luzes. Nessa migração, o Lightroom vai aplicar o Split Toning neste Color Grading e irá manter a intensidade de luminância, portanto não vai sobrepor mais luz ou menos luz nesses pontos. Vai deixar os midtones a zero e aqui no que toca ao blending, a forma como nós misturamos essa intensidade, ela irá começar sempre ao 100%. O balance tem a ver com a forma como é aplicada esta composição. O melhor aqui será utilizarem a ferramenta para começarem a perceber de como é que ela reage nas vossas imagens e de como é que vocês vão começar a aplicar isto nas vossas imagens. De resto, como eu disse no início, apesar de ser uma versão 10.0, isto não traz muitas mais novidades. Traz sim algum suporte a mais lentes, a mais objetivas e algum suporte a mais máquinas, a mais câmaras. Nesse caso, suporta mais uma Panasonic. E isto é uma atualização constante que nós vamos estar a ver ao longo do tempo, não tem a ver só com este upgrade. Mas cada vez que nós formos aqui à nossa Creative Cloud e tivermos um update, se formos ver em maior detalhe o que é este update, nós vamos poder aperceber-nos que novas objetivas e novas câmaras estão a entrar. Pronto, isto é uma versão resumida de tudo que se atualizou. Espero que tenham gostado e que passem a utilizar esta nova funcionalidade, principalmente a do Zoom e a do Color Grading. Até já!